Olá, amigo! O tema de hoje é família. E o texto bíblico base é João capítulo 2, versos 1 a 11. Mas, antes de ler, eu lhe convido a buscarmos a sabedoria de Deus através da oração. Querido Deus, muito obrigado por tua palavra. Nós pedimos que, por favor, o Senhor ilumine a nossa mente através da obra do Espírito Santo, para que possamos entender que recado o Senhor tem para nós. Nós te pedimos e te agradecemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Em João capítulo 2, versos 1 a 11, lemos: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos haviam também sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que eles lhe mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E um encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. Casamento e família estão sob ataque. A maior crise do mundo, hoje em dia, não é uma crise econômica ou política. É a crise da família. E esse ataque é para torná-la indefinida, amorfa. A família sempre foi o alvo preferido do inimigo. Mas Deus seja louvado, a família também é o alvo preferido de Jesus, e ele é muito mais poderoso. Jesus começou o seu ministério numa pequena vila, durante uma festa de casamento. Essa história que nós acabamos de ler nos traz 3 lições importantes. Nos versos 1 a 4, nós podemos constatar que famílias enfrentam problemas. Essa história é a história de um milagre num casamento. Antes de realizar qualquer outro milagre, Jesus salvou essa festa de casamento. Por quê? Porque o casamento é uma prioridade para Deus desde o início. Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vemos que depois de criar tudo, Deus visitava o primeiro casal diariamente. Ele queria fazer parte da união matrimonial. O texto aqui diz que Jesus foi convidado, e isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque as dificuldades chegam às casas dos servos de Deus. Uma festa de casamento durava 7 dias, mas no terceiro dia surgiu um problema. Acabou o vinho. Mesmo com Jesus presente, o vinho pode acabar. 2 amigas estavam conversando e uma delas disse: Terminei tudo com o Roberto. E o diálogo continuou: Sério? Por quê? Ele tinha muitos defeitos. E você devolveu o anel de noivado? Não, o anel não tinha defeito nenhum. Parece que as alianças de metal duram mais que compromissos do coração. O vinho acaba e isso tem impacto sobre o casamento, pois muita gente busca alternativas. Por exemplo, veja como o sexo foi distorcido. A fé cristã tem uma visão muito clara a respeito do sexo. O único contexto da relação sexual é o casamento. Mas querem nos convencer de que o sexo seria um direito reservado a todos, indiscriminadamente. Dizem que a fé cristã reprime a sexualidade. Não, meu querido. A fé cristã reprime a imoralidade. A paternidade está sendo distorcida em permissividade. A figura do pai substituída pela imagem de um amigo mais velho,
tolo e irresponsável no mesmo nível dos filhos. A maternidade, antes vista como uma honra e um privilégio, agora é frequentemente vista como um fardo. O amor foi distorcido e se tornou um ídolo egoísta. Muita gente está confundindo amor com lascívia e invertendo a frase Deus é amor para o amor é Deus. E existe o risco de, colocando o amor no centro da vida, transformá-lo em uma entidade, se esquecendo da real fonte de amor, que é Deus. Porém, Jesus avisou que o verdadeiro amor se esfriaria de quase todos. O mundo em que Jesus nasceu já era pervertido, e a mensagem de Cristo defendendo a pureza e a santidade contra a imoralidade sexual contrariava a cultura da época dele. No meio do caos moral, Jesus reafirmou o modelo bíblico de casamento lá em Mateus 19, versos 4 a 6. Isso nos mostra que a nossa visão de casamento e de família deve ser a Bíblia e não a cultura. Bom, aqui na história nós vemos que Maria disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Na hora da crise, precisamos recorrer à pessoa certa. Jesus não deve ser o último recurso, mas o primeiro. Quanto mais cedo formos a ele, melhor. Não adie, não postergue. Imagine se Maria tivesse ficado apenas comentando, criticando o casal e não tivesse recorrido a Jesus. Ela não expôs aquela família ao ridículo, nem buscou o mestre de cerimônias, mas procurou diretamente quem poderia resolver. Muitas famílias, ao entrarem em crise, procuram ajuda no lugar errado. Cavam cisternas rotas onde não há água, buscam ajuda em caminhos que só a desviam mais da felicidade. Os sábios desse mundo acham que a família precisa ser abolida e querem ensinar você, pai, você, mãe, a educar seus filhos segundo princípios secularistas e antibíblicos. Cuidado! 1 Coríntios 3, verso 19 diz que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. As alternativas ao padrão divino não deram bons resultados. Existem milhares de estudos mostrando o impacto positivo da família na saúde, no índice de criminalidade e na educação. Apesar de não ser perfeita, a família ainda é e sempre será uma bênção para a sociedade. Bom, nos versos 5 a 8 aqui de João, capítulo 2, nós vimos sobre a obediência e o milagre. Maria disse aos servos: façam tudo o que ele lhes mandar. Muitas vezes nós complicamos as coisas tentando resolvê-las sozinhos. A humanidade distorceu o conceito de casamento, oscilando entre extremos. De um lado, os defensores da promiscuidade, e do outro, aqueles que proíbem o sexo mesmo dentro do casamento. Meu querido, o diabo está sempre tentando nos induzir aos extremos. Tanto endeusar quanto difamar o sexo são atitudes pagãs e não cristãs. Não é sábio tentar corrigir um erro com o outro. O caminho mais seguro é o da obediência. Qual foi o resultado da libertinagem sexual? Doenças sexualmente transmissíveis, abusos físicos e emocionais, pessoas feridas em seu corpo e em sua mente. Os limites foram desaparecendo, limites de idade, de quantidade, de sexo e até de espécie. E esse é o resultado de não fazer, como está ali em João 2,5, tudo que eles lhe mandaram. Outra consequência é que as crianças se tornaram descartáveis. A Bíblia descreve os filhos como uma bênção no Salmo 127 e no Salmo 128, mas o infanticídio e o abandono de bebês era uma coisa normal entre os povos vizinhos de Israel. Na Grécia Antiga, os bebês indesejados, especialmente as meninas, eram frequentemente abandonados. Os espartanos descartavam os fracos, indesejados e deficientes. Os romanos também praticavam o infanticídio. Sêneca afirma que os romanos afogavam os bebês mais fracos ou mal formados e que esse era considerado um ato racional. E o povo de Deus não fazia nada disso.
Cada bebê israelita era cuidado e amamentado. Os primeiros cristãos se opuseram ao aborto e ao abandono infantil. A influência cristã deu sentido sagrado à vida das crianças. Por causa deles, o infanticídio foi legalmente banido do Império Romano. A fé cristã ajudou a preservar a família como unidade básica da sociedade. Os cristãos restauraram a dignidade do casamento no Império Romano. E uma das razões depois para o declínio do Império Romano foi a dissolução das famílias. A nação é um reflexo do lar. E sempre que a família é enfraquecida, a nação também é enfraquecida. Nas primeiras semanas que uma criança estava frequentando a escola, ela chegou em casa com uma queixa, muito chorosa, sentida. Mamãe, a Amanda não quer mais que eu seja amiga do Nicolas. Ela disse que se eu for amiga dele, não posso mais ser amiga dela. E a mãe, tentando entender o problema, perguntou: e você? Gosta muito do Nicolas também, não é? E a pequena respondeu com firmeza: eu não, só não quero que a Amanda mande em mim. Veja, ela era apenas uma criança, mas já revelava uma tendência muito humana, a resistência em obedecer. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria. Os servos do casamento em Caná poderiam ter discutido ou questionado, mas obedeceram prontamente. Jesus disse: encham de água, e eles encheram. Jesus disse: levem ao mestre, e eles levaram. Simples assim. A obediência abre caminhos para milagres. A graça não se opõe ao esforço. Graça é o contrário de mérito. Quem é salvo pela graça, obedece. O lema atual é: siga seu coração. Mas a Bíblia, em Jeremias 17:9, diz que o coração é enganoso. Essa ideia de seguir o coração é um eco da queda da humanidade de Gênesis 3. Por mais que os rebeldes tentem soar inteligentes e parecer modernos, são tão antigos quanto a serpente do Éden. Mas não importa se o mundo inteiro disser sim. Se Deus disser não, essa deve ser a nossa posição. E a terceira e última lição dessa história nós podemos tirar dos versos 9 a 11, que nos ensinam que o melhor pode estar à frente. O mestre de cerimônia provou a água e percebeu que ela havia se transformado em vinho, cheio de sabor, cor e aroma. Na Bíblia, vinho é símbolo de alegria. Jesus trouxe a alegria de volta e o fruto do milagre foi superior, foi de qualidade maior. A família não foi criada para ser algo que se deteriora ao longo do tempo. Com Jesus é algo que vai ficando cada vez melhor. Famílias assim são o palco do poder de Deus, são vitrines ambulantes do que Jesus pode fazer. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus antes do pecado. Mas hoje é alvo de zombaria, de piada, retratado como castigo, como prisão, infelizmente até entre os cristãos. Nenhum cristão deveria falar mal do casamento, nem por brincadeira, porque Hebreus 13, verso 4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. A presença de Jesus muda uma família da água para o vinho, para o melhor vinho. Mas os mestres de cerimônia da cultura moderna oferecem vinhos falsificados. Eles fazem avaliações erradas sobre o que é amor e felicidade. E o resultado é mais crianças nascendo sem o nome do pai na certidão de casamento, mais pessoas pedindo divórcio, menos pessoas se preocupando em seguir os padrões familiares bíblicos e mais um tanto de gente infeliz. O ego das crianças está sendo mimado e elas não conseguem lidar com o não. O emocionalismo piorou a experiência familiar, mas os mestres de cerimônia insistem que esse vinho seria melhor.
Apenas quando Jesus produz o vinho é que as coisas melhoram com o passar do tempo. Um velhinho visitava sua esposa em uma casa de repouso todos os dias. Ela sofria de Alzheimer em estágio avançado e não o reconhecia mais. Um dia, alguém perguntou: por que o senhor continua a visitá-la? Ela não sabe mais quem é você? O homem respondeu: ela pode não se lembrar de quem eu sou, mas eu me lembro de quem ela é. Os princípios de Deus para um lar feliz são, primeiro, um compromisso com Jesus e depois um compromisso inquebrável uns com os outros. Aquela festa de casamento foi salva por Jesus. Ele transformou a angústia do casal em testemunho. E o texto diz que esse milagre foi um sinal. Quando Jesus transforma o nosso sofrimento em testemunho, usamos nossa experiência para atrair outros a Ele. E a conclusão é, meu querido, quando Deus anunciou o seu plano a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, o Senhor estava estabelecendo que tem um compromisso, Ele tem um compromisso eterno com as famílias. É curioso observar que, do começo ao fim de sua história na terra, Jesus se importa com a família. Ele começou o seu ministério em um casamento, e quando vamos à cruz, em João 19, 25 a 27, vemos uma cena emocionante. No último momento, vendo a morte se aproximar, Jesus colocou sua mãe sob a responsabilidade de João. Crucificado, no meio da dor, ele ainda via sua mãe. Ele teve forças para ver sua mãe porque o amor tem bons olhos. Jesus pensa: alguém tem que cuidar dela. A dor de Jesus não impede sua compaixão. Você não está sozinha, é a mensagem dele para sua mãe. E agora uma nova família começa. Uma nova mãe, um novo filho, e essa é uma família que começa na cruz. Meu querido, famílias que começam na cruz permanecem. Ao final dessa mensagem, eu quero fazer para você 2 convites. Sabe, Jesus ainda salva casamentos e famílias, ainda nos dias de hoje. Se você olhar a genealogia de Jesus, vai encontrar mentirosos, adúlteros e assassinos. A história da família de Jesus era uma bagunça, mas tudo mudou quando Jesus chegou. Se sua família foi tocada pela tragédia, pela tristeza, pelo pecado, Deus sabe redimir histórias. Deus sabe redimir famílias. Famílias podem recomeçar na cruz. Então, o primeiro apelo é: você quer consagrar sua família ao Senhor hoje? Nós precisamos de Jesus para que nossa família cresça em amor. Eu quero orar por você e por sua família. Mas espera aí, tem um segundo apelo. A Bíblia identifica a igreja, lá em Gálatas 6:10, como a família da fé. E em Efésios 2:19, como a família de Deus. A igreja é a família dos regenerados. Para fazer parte dessa família, você precisa tomar uma decisão. De João capítulo 1, verso 12 e de Romanos 8, verso 14, nós aprendemos que nem todo mundo é filho de Deus. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus recebendo Jesus, crendo em seu nome e sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus se refere aos seus seguidores como sua família. Confira isso em Mateus 10, 25 e em Marcos 3, 24. Essa é a nova família de Deus, a igreja. A igreja é a nova família de Deus. Você não está sozinho. Na igreja, você encontra uma família que começa na cruz. Você quer fazer parte da família de Deus? Você quer fazer parte da família de fé, recebendo Jesus e sendo guiado pelo Espírito? Então deixa eu orar com você. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor instituiu a coisa mais bela e sagrada deste mundo, que é a família. Obrigado porque o Senhor pode restaurar as famílias, e obrigado porque o Senhor nos deu famílias, e obrigado pela família da igreja. Nós estamos muito tristes, Senhor, porque as ideologias progressistas, as ideologias marxistas, socialistas, feministas deste mundo perverso têm destruído a família.
mas nós louvamos ao Senhor porque muito mais que ideologia, mas a redenção chamada cristianismo ainda pode segurar a família em seu lugar e restaurar e restabelecer famílias. Então nós depositamos ao nosso coração, nós depositamos os nossos queridos nas tuas mãos. Por favor, Senhor, mantenha nossas famílias. Por favor, restaura nossas famílias. Por favor, dá-nos casamentos vitalícios. Por favor, dá-nos os limites da sexualidade para somente dentro do casamento. Dá-nos pureza. Por favor, Senhor, dá-nos casamentos héteros. Por favor, dá-nos casamentos monogâmicos, casamentos de fidelidade. Por favor, dá-nos casamentos de homens e mulheres que criem meninos e meninas nos caminhos do Senhor, segundo a tradição judaico-bíblico-cristã. E assim, Senhor, nós sabemos que honraremos o Teu nome e formaremos células sólidas para uma sociedade e assim estaremos nos preparando para a eternidade contigo. Nós contamos com essa tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.